Olá, sejam bem-vindos a mais um M&A Expert. Meu nome é Leonardo Grisotto, sou sócio da Zaxo M&A Partners e hoje vamos conversar com o Rafael de Albuquerque, ele que é sócio da MA Capital e também conselheiro de administração certificado pelo IBGC, além de ter assessorado vários family offices e outras iniciativas e negócios de M&A, principalmente focados em inovação. Fique ligado nessa super entrevista. Então, hoje eu vou conversar com o Rafael de Albuquerque. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado, Leonardo, pelo convite. Agradeço aí a sua audiência também. Vai ser um prazer falar com vocês. Bacana. Conte pra gente quem é o Rafael de Albuquerque em 30 segundos. Vamos lá. Se vira nos 30, né, Leonardo? É isso aí. Bom, Rafael Albuquerque, eu sou advogado de formação, né? Atuei, no comecinho da minha carreira, eu atuei bastante tempo com tributário. O tributário me levou para compliance, né? Na época a gente estava já iniciando alguns processos de ética e compliance na área tributária, no escritório que eu trabalhava até então. O compliance acabou me levando para a governança corporativa no primeiro momento, e da governança que eu descobri o mercado de fusões e aquisições, né? O mercado de M&A. Né? Então, eu atuei bastante tempo com empresas de inovação, startups, atuo ainda, né, com empresas de inovação e startups. E o mercado de governança também me levou para essa vertente que não é tão somente jurídica, né? Tem um pouquinho de processos, um pouquinho de gestão. Então, eu combino aí a minha atuação nessas duas facetas, né? Jurídico e governança corporativa. Muito bom. Que tipo de porte ou transação que você já atuou, que você costuma atuar, né, tanto como conselheiro, né, via IBGC, né, que você é certificado, seja via Sim, gestor de um family office. Conta um pouco desse perfil de atuação seu. legal. Bom, como você bem mencionou, pelo IBGC eu me certifiquei, aliás, eu fui o primeiro certificado do IBGC com menos de 30 anos, né, o que não é tão trivial, porque a maioria dos conselheiros de administração, eles têm mais idade, né, mas essa atuação com empresa de inovação, no comecinho me deu essa possibilidade de ter assento em alguns conselhos, o que me possibilitou ser certificado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que é um dos órgãos aí que, sem dúvida, fomenta a governança no Brasil, né. Aí eu tenho atuação também como advisor, né, como advogado, e atuação como conselheiro, que são coisas diferentes, tá? Como advisor, advogado, eu sempre atuei com empresas middle market, né? Enfim, a gente enfim, fazia transações aí desde empresas de inovação que são empresas muito pequenas, mas que têm um potencial exponencial de crescimento muito grande, e também empresas tradicionais, tá? Então, a maioria delas no middle market. Já como gestor e conselheiro de administração, tanto para o family office quanto para outros investimentos que eu faço na pessoa física, a gente lida ali com cheques e transações entre 35 milhões de dólares até 60 milhões de dólares, né? E para o Brasil não é um cheque tão trivial, mas para a América Central, onde a atuação do family office é mais pujante, e a América do Norte, não é um cheque grande, né? Um cheque até pequeno. Tá? Então, basicamente, esse nível de operações, pelo family office, muito mais economia real do que ativos líquidos hoje em dia. Tá? Entendi, muito bom. Não, realmente os tickets, os cheques, né, o tamanho e das participações e do tamanho dos negócios que se busca investir são bastante diferentes, né? E até a gente costuma brincar que não só o tamanho do cheque é diferente, como o prazo das transações, né? Muitas vezes lá fora você tem uma pessoa dedicada a M&A que acelera muito o processo, e aqui no Brasil, Sim, geralmente o cara ou é CFO ou é o presidente que em paralelo conduz as negociações de M&A, né? Então os prazos tendem a exatamente. ser maiores. Você É, e, a- e, consegue... a- Pode falar. e até porque assim, o perfil do family office, né, Leonardo, ele é um pouco diferente do perfil de um VC, de um private equity, na questão de tomada de decisões, né? Então acaba sendo até um pouco mais lento, porque a gente não tem essa necessidade
de entregar performance para o nosso LP. Então, o Family Office já é o próprio investidor, né? Então a gente não terceiriza essa gestão de M&A e, enfim, para acompanhamento dos deals. Então a gente tem um processo de decisão um pouco mais lento, mas que funciona muito bem também, né? O perfil do gestor familiar para a economia real, ele tem uma atuação bem, enfim, bem prática, né? Ou seja, são pessoas que já lidavam com empresas de economia real, de economia tradicional. Então, é um perfil que ajuda muito também, né, na operacionalização dos deals. Tá? Entendi. Você consegue pensar uma ou duas histórias de sucesso onde você atuou, como que foi, o que que você aprendeu principalmente com esses casos? Consigo. Vou dizer uma como advisor, né, que são as duas atuações que eu consigo dividir hoje. Como advisor, uma que eu posso mencionar até aí da terra de vocês, de Curitiba, no Paraná, que é o deal da Carob House com a CRP Participações, que era um fundo de investimento, né? Então a gente teve um deal bem interessante, porque a Carob House, na época, ganhou como uma empresa super inovadora aí no Paraná, até da região de vocês aí. E esse deal teve bons resultados para ambas as partes, porque a Carob House era uma empresa familiar também, então o fundo entrou com bastante governança corporativa, então isso ajudou muito a profissionalização da empresa à época, né? E como ela e sempre foi uma empresa muito inovadora, ela tem um produto muito inovador que é o chocolate à base de alfarroba. Então, é um produto que não tem glúten, não tem açúcar, enfim, ele é chocolate, mas não é chocolate. Então, é uma situação bem diferente, assim. E para o fundo, com certeza, também foi um deal muito bom, porque produtos inovadores, eles têm essa característica de dar bons resultados, né? Se você é único no mercado, você surfa uma onda aí por um bom tempo e traz bons resultados para os stakeholders. Entendi. E do outro lado, você tem algum caso de que não deu tão certo assim, algum caso de fracasso ou de erro que não tenha ido para frente e também lições aprendidas desse tipo de situação? Tenho sim. Só antes do caso de fracasso, tem também um outro caso de sucesso que seria legal citar, mas aí pela atuação do Family Office, que é América Central ali, a gente acabou adquirindo agora em dezembro de 2019 uma rede de outlets. Na verdade, são shopping malls, e pela característica de edificação, a estrutura dos edifícios desses shopping malls, a gente teve um bom êxito, porque eles não são como os shoppings tradicionais fechados. Então, em tempos de pandemia, esse foi um deal enfim, o ativo foram um dos poucos que se mantiveram bastante produtivos, mesmo em época de pandemia e lockdown. Então, a gente teve poucos fechamentos ali de unidades. É um deal que a gente hoje presta muita atenção nessa questão de quais são os possíveis riscos de casos fortuitos e de força maior que a gente pode, em tese, não prever, mas pelo menos antecipar alguns passos para que a gente não tenha surpresas com pandemias, enfim, com outros tipos de risco que no passado a gente acabava não olhando tanto, né? Então, a gente sabe que é um cisne negro, né? Enfim, a gente não tem como prever muita coisa, mas hoje em dia a gente já olha com muito mais cuidado o tipo de negócio que a gente vai investir, enfim, e tomar partido para esse negócio, principalmente olhando essa economia de baixo contato, enfim, toda essa questão hoje. Vamos lá. Então, aproveitando esse gancho, quais os elementos ou as características que você olha nos negócios, você identifica para poder ter um pouco dessa previsibilidade, poder esse negócio ele é mais resiliente, esse aqui ele vai performar melhor em várias épocas do ano, que tipo de situação que você costuma? Acho que isso é bem importante, você levantou isso e para Uhum. trazer à tona, é um fato bem interessante da gente observar. É, o primeiro aspecto que a gente sempre olha de qualquer negócio é o time, né? O time de pessoas, tá? Aí, falando um pouco de sazonalidade, a gente não costuma olhar para negócios que a gente veja que tem essa característica sazonal, né? Enfim, de temporadas. Ele pode ser muito bom
na economia quando a economia está indo bem, ou pode ser muito bom quando a economia está acíclica também, né? Ou seja, ela está ao contrário, na contramão do que todo mundo está indo. A gente gosta de negócios que eles sejam duais, né? Eles tenham esse binômio de ele vai super bem quando a economia está bem, mas ele pode também ir bem quando a economia está mal, que é o caso de negócios de tecnologia, né? Ou que pelo menos a gente consiga implementar uma certa tecnologia que dê um pouco dessa segurança, tá? Obviamente não dá para, como a gente comentou, né, não dá para ver, para prever um Black Swan, mas a gente tem essa característica de olhar o que a gente conseguiria implementar para que esse negócio se torne o minimamente seguro em caso de um possível risco de caso fortuito ou de força maior. Hoje em dia a gente já tem esse índice a mais aí para avaliar nas empresas que a gente vai colocar para dentro do portfólio. Uhum, entendi. E do lado oposto, do caso de sucesso, fracasso? Caso de fracasso, eu posso citar um também da América Central, por razões de confidencialidade, eu não vou poder dizer o nome da empresa, Claro. mas a gente adquiriu uma operação de transportes, e a operação de transporte, na verdade, a gente tinha duas opções, né? Adquirir em El Salvador ou adquirir pelo Panamá. As duas empresas estavam bem posicionadas ali no nosso pipeline. E a gente, por questões de valor, né, de transação, e também porque em El Salvador você tem a questão do dólar, né, você faz as transações em dólar também, para quem não conhece a região ali, a gente acabou optando por El Salvador, né, então uma empresa de transporte, e o fluxo de operações ali eram de Honduras até Guatemala. E acabou que, por pressão de grupos criminosos, né, eles têm uma pressão muito grande ali, tanto em El Salvador quanto um pedacinho do país ali em Honduras. Eles têm uma atuação muito forte do que eles chamam de maras. Então, são grupos criminosos que pressionam muito o comércio, eles pressionam muito, enfim, essas operações, principalmente operações que envolvam transportes ou que envolvam cargas. Então, a gente não avaliou esse quesito à época, né? E teve que realmente encerrar a operação, porque na região que a gente estava, obviamente o ativo tinha um valor mais baixo, talvez, muito provavelmente por causa disso também. Então a gente acabou tendo um insucesso de ter que se abster desse negócio, abrir mão desse negócio, porque era insustentável ali a pressão que os grupos faziam naquela região, né? Então a lição Nossa. que a gente aprendeu foi aspectos macro, obviamente são mais triviais de você olhar, né? Então o dólar, a política do país, enfim, como é que a gente vai fazer a logística, se tem uma logística boa, ok, né, isso é até comum de você observar, mas particularidades regionais são muito importantes, principalmente quando você lida com mercados de fora, né, mercados estrangeiros que você não conhece muito bem como é que funciona a realidade da região, né. Então, uma super lição aí que a gente teve e é um aspecto também que a gente avalia hoje em dia para tomar algumas decisões. Muito interessante esse ponto, é um aprendizado realmente valioso e muitas vezes a gente até tem outros casos, por exemplo, o classe A da Mercedes-Benz, não levou em consideração a tributação local, ou o próprio HSBC, que não soube operar o mercado local de crédito de varejo como Itaú, Santander, Bradesco sabem operar, e é exatamente isso que você está falando, né? Entender a parte macro é relativamente fácil, você consegue até dominar isso, mas mais importante do que isso é o mercado local, né? Essas peculiaridades, e é aí que realmente muita gente peca nessas Muita gente peca. transações, né? E é um caso legal também de se citar, porque muita gente me pergunta, né, por que o Family Office não olha tanto para o Brasil? A gente chegou até a olhar para o Brasil em 2018, 2019, mas as particularidades da América Central e América do Norte ali, muitos desses países, eles têm acordos e tratados de tributação que facilitam muito os negócios. Então, você tem free trade praticamente a América Central toda, ou seja, se você considerar os países como unidade, obviamente são economias pequenas e nem se comparam com o Brasil nesse sentido, né? Mas se você olhar o bloco ali,
com tributação favorecida entre os países, isso para a economia real, para o empresário tradicional, faz muita diferença, né? No fim do dia, o tributo aí pode ser uma carga altíssima, pode tirar uma fatia, uma margem imensa para quem é investidor, né? E um outro aspecto é que a burocracia, né, brasileira ainda é um peso muito grande. Então, tem até um ranking do Banco Mundial, se eu bem me lembro, que menciona, né, que países como El Salvador, Guatemala, são muito mais fáceis de você abrir negócio, né, de você abrir uma estrutura negocial e mantê-la por algum tempo do que no Brasil, infelizmente, por conta da burocracia. Eu sei que a gente já está mudando, né, tem várias iniciativas muito interessantes aí, enfim, projetos de lei, outras coisas até para o segmento de startups mesmo, tem muita coisa legal acontecendo, mas a gente tem um caminho muito grande aí, o Brasil, em termos de burocracia, é um dos países mais complexos aí, né, de se fazer negócio. Então, por enquanto, a gente ainda não olha, né, para o Brasil por alguns motivos, e esses são alguns deles, e é muito por isso, né, pela dificuldade de se fazer negócio e de empreender no Brasil. Eu costumo dizer que o empresário brasileiro ele se adapta em qualquer lugar do mundo, né? Ele, enfim, se ele tem resiliência para suportar o que a gente consegue fazer aqui, ele consegue se adaptar em outros cenários facilmente. Show de bola. São realmente excelentes aprendizados e bom você compartilhar essa iniciativa do Banco Central, é o doingbusiness.org, né, Doing que faz esse business. mapeamento. Geralmente o Brasil está lá em 160, de um total de É, 190 países então, mapeados, exatamente, né? exatamente. Com o destaque aí são cerca de 2.000 horas de processamento de impostos, enquanto em países de primeiro mundo isso são poucas dezenas, né? Então, Exatamente. realmente é um fator que dificulta muito. Bom, vamos lá para o segundo bloco, onde a gente vai olhar um pouquinho para o futuro. Muito bem, chegamos aqui então no segundo bloco. A ideia é a gente olhar, né, ter a sua perspectiva, o seu ponto de vista para o futuro. Que recomendações você daria para os empresários nesse momento que a gente está vivendo, uma crise financeira, de saúde, política, tudo misturado aqui no Brasil, lá fora também situações bem complicadas. Que recomendações você daria para os empresários nesse momento? Olha, de uma forma geral, Leonardo, acho que paciência é um atributo que todo empresário, se não tem, deveria ter, né? A gente brinca que até no mercado acionário, né, a questão é o paciente tendo uma vantagem em cima do impaciente que acaba fazendo transações por emoção, enfim, por uma série de coisas ali que acabam prejudicando em um futuro próximo, né? Então, acho que paciência é um primeiro atributo aí que eu recomendaria para todos, né? A gente obviamente tem indícios aí de que essa situação, principalmente pandemia, tende a melhorar agora até o final do ano, começo do próximo ano. Então, é uma situação que a gente que vai ter o mínimo de controle, né? Ao menos a partir de dezembro, janeiro, fevereiro, aí a gente vai começar já a ver algum controle sobre isso. Então, eu diria isso, né? Acho que paciência é um quesito extremamente importante. Agora, uma outra questão é você também tentar entender esse mercado e as especificidades do que aconteceu como uma oportunidade para inovação, né? Então, a gente viu aí uma enxurrada de empresas aí correndo para implementar e-commerce, correndo para implementar, enfim, atributos de inovação que pudessem tirar um pouco desse risco, um pouco do prejuízo, né, que esses negócios mais tradicionais tiveram. Então, você tentar antecipar, eu sei que um exercício de futurologia é sempre difícil, mas você tentar antecipar a possíveis problemas baseado no que a gente está vivendo e que já viveu no passado. Você tem aí crise de 2008, a gente teve, enfim, várias empresas de inovação surgindo, né, enfim, vários modelos de negócio super disruptivos, né, que é uma nomenclatura que a indústria gosta de dizer. Então, paciência e esse exercício de análise do mercado como um todo, enfim, características macroeconômicas
voltada para o futuro é sempre muito bem-vindo. Entendi, muito bom. E do seu ponto de vista, né, como você está bastante inserido em fusões e aquisições, com o Family Offices, qual que é a perspectiva para a atuação dos Family Offices, a perspectiva para os movimentos de fusões e aquisições nos próximos anos? Olha, a gente tem uma perspectiva relativamente boa, eu digo relativamente porque, obviamente, períodos de crise, eles geram várias oportunidades de negócio, considerando o preço dos ativos, né? Então, você considerar o preço de alguns ativos que inicialmente você pagaria muito mais caro, hoje você consegue uma transação em tese melhor, tá, do que você conseguiria, digamos, há 6, 7 meses atrás até, né? Não tão distante, né? Então, nós temos perspectivas boas no sentido de valor de precificação de ativos, né, principalmente para ativos de economia real tradicional, né, que alguns deles sofreram muito. Né. Agora, o mercado também tem uma necessidade de voo de qualidade, né, o flight to quality, que já estava sendo muito observado antes de pandemia, que ok, eu vou considerar um ativo que tenha um valor é, menor, né, um valor que eu consiga gerar uma transação ideal para o meu limited partner, para o meu investidor, porém, que esse ativo também seja um ativo, digamos, não protegido 100%, mas que pelo menos eu consiga mitigar um risco se caso uma crise ocorrer e venha atingir novamente essa, essa, essa economia, esse produto, esse serviço que a gente está se propondo a prestar. Mas, de uma maneira geral, eu vejo o mercado de M&A como solução para muita gente, né, que vai precisar, enfim, vender negócio ou comprar negócio para expandir para uma outra região que tenha outras características, enfim. Então, a gente tem visto com bons olhos aí, principalmente do fim deste ano para o começo do próximo, quando a gente tiver um pouco mais de controle e um pouco mais de previsibilidade nessas situações. Muito bom, são boas perspectivas mesmo e geralmente fusões e aquisições entram realmente como soluções, tanto de fusão como de saída, né, para algumas Sim, pessoas que não têm outro caminho, né, foram muito afetados. correto. Olhando para frente ainda, que setores que você acredita que vão crescer nos próximos anos? Bem nessa linha, Leonardo, que a gente estava conversando, que setores que são aí, digamos, imunes a muita dos problemas que a gente teve aí em relação a, não só a pandemia, mas, enfim, setores e segmentos que sejam tanto cíclicos quanto acíclicos, enfim, eles podem andar também quando a contramão esteja, enfim, mais aparente, né? Então, a gente gosta muito de dizer que ah, essa economia de baixo contato que a gente está lidando mais agora, é, em qualquer segmento, né, eu digo, se você tem um perfil de economia de baixo contato, que é uma economia que não exige um relacionamento humano, enfim, uma presença humana, e você consiga escalar exponencialmente esse negócio, são negócios que vão, em tese, dominar aí o mercado em um curto período de tempo. Né? A gente vê que negócios tradicionais que não se inovaram tiveram grandes problemas agora durante a pandemia para fazer essa corrida e essa adaptação. Portanto, qualquer segmento que esteja olhando para a economia de baixo contato, eu acho que são segmentos a serem observados. Esse conceito, né, até hoje ninguém tinha falado, né, economia de baixo contato, é um conceito interessante e realmente uma tendência. E outros do lado oposto, os setores que você acha que vão perder força daqui para frente? Seriam exatamente opostos, que têm alto É, grau de contato? eu ia dizer isso. Acho que todo segmento que vá na contramão disso que a gente está aprendendo nesse momento, né, que é uma crise aí de proporções históricas. Né? Então, tudo que vá contra o que tem funcionado hoje em dia, eu acredito que vá sofrer bastante. Né? Então,
A gente tem aí, obviamente, setores mais tradicionais que não têm tanta inovação plugada como agronegócio, se bem que o agronegócio hoje, com as agritechs, né, as startups que atuam para o agronegócio, está cada vez mais se renovando, cada vez mais aprendendo com isso também. Mas agronegócio é um segmento que puxa a economia muito pujantemente há muito tempo, principalmente no Brasil, né? Então, são segmentos que sofrem pouco, até pela força do histórico que já tem, né? Mas se esse segmento não tem tanta força, ou seja, ele frequentemente sofre com crises e ele não está olhando para a economia de baixo contato, não está olhando para escalas exponenciais, né? É, como, enfim, como transações cross-border, ou seja, você diversificar o risco com outros países. Se o seu segmento não tem isso, se o seu setor não consegue ter digamos, essa alternativa, isso é um indício de que pode sofrer ainda mais. Entendi. Muito bom. Muito bem, chegamos ao final aqui do segundo bloco. Vamos lá para o terceiro bloco, onde a gente vai fazer um bate-bola aí com você. Então, Muito bem, esse é o último bloco, o terceiro, onde a gente vai fazer um bate-bola aqui de recomendações do Rafael. Rafael, cita aí pra gente 1 a 2 livros que mudaram a sua vida, ou mudaram a sua perspectiva, e por quê? tá. Eu gosto de um livro que se chama Thinking Fast and Slow, do Daniel Kahneman. O título em português deve ser alguma coisa entre Rápido e Devagar, Formas de Pensar, alguma coisa nesse sentido, acho que tem a tradução para português. O Daniel Kahneman, apesar de ser economista, enfim, o livro foi categorizado como um livro de psicologia, mas muito porque ele traz essa visão de como as pessoas tomam decisões, né? Como o julgamento do ser humano pode acontecer. Então ele traz algumas características ali do pensamento rápido, do pensamento mais lento e analítico, e de como isso intervém, né, nas nossas decisões do dia a dia. Isso é muito interessante porque a gente passa a ter uma empatia com as pessoas partindo do histórico de vida, né, que essa pessoa provavelmente teve, ou enfim, ou de experiências que vieram e que fizeram essa pessoa decidir daquela forma e não de outra forma. Então, a gente acaba tendo um panorama analítico bem interessante aí que o Daniel Kahneman traz nesse livro. E um livro aí que é atemporal é Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas, né, do Dale Carnegie. Então, é um livro que eu recomendo aí para todo mundo que esteja na ponta tanto de investimento quanto de negócios, comercial, enfim, todo mundo que atua aí no mercado. Eu acho que é um livro que ele traz boas perspectivas para o relacionamento humano. A gente está aí numa época de robotização e automatização das coisas, mas esse relacionamento humano, empatia, enfim, tudo que traz aí criatividade, cognição, né? Tudo que traz esse aspecto humano para os negócios é uma tendência muito legal de ser observada e é essencial, né, para o nosso dia a dia. Excelente, excelentes recomendações. Eu vou deixar o link aqui embaixo para o pessoal também poder acessar e poder conferir e ler esses livros que você recomendou. Se você tivesse que eleger 2 ou 3 mentores para orientar a sua carreira, quem seriam eles? Olha, mentores para minha carreira, meus pais, né, foram os principais, não tem como fugir, né, foram os Ótimo. principais mentores aí desde o início, enfim, tem essa questão, apesar de eles serem pessoas simples, de formação até simples, mas que ensinam valores e cultura de uma forma que você acaba utilizando aí ao longo da sua vida em várias situações, né? Então, isso eu sempre comento que o que me trouxe até aqui são valores e propósitos que eu aprendi desde criança. Então, Perfeito. são coisas que a gente não aprende em faculdade, não aprende em cursos, né? Então, é o que acaba levando aí para frente. Muito bom. E para finalizar, que características que você enxerga que toda empresa deveria ter para atingir, alcançar o sucesso, né? 2 ou 3 características de empresas de sucesso no seu ponto de vista.
Ok. A característica principal que eu sempre comento até com empresas menores, startups ou empresas tradicionais e multinacionais, propósito, né? Aí dentro do propósito, aliás, dentro da cultura, né, de propósito, é uma coisa que a gente precisa pensar cada vez mais, né? Se a empresa tem uma cultura boa e um bom propósito, as outras coisas acabam se conectando com isso de uma forma muito mais fluida, né? Então, propósito e time, né? Então, se pessoas boas têm um propósito bom, né? E, enfim, querem fazer acontecer, elas acabam encontrando ferramentas, encontrando processos que aí acaba sendo muito mais uma consequência de tudo que esse valor intrínseco aí do propósito e da cultura acabam permeando aí a organização. Então, organização sem uma cultura forte, sem um time bom de pessoas, você pode ter o produto que for, o serviço que for, ele acaba não tendo uma perenidade ao longo do tempo, né? Acaba acontecendo que a cultura engole a estratégia no café da manhã. Então, é isso que a gente sempre acaba dizendo. Muito bom. Foram excelentes insights e recomendações que você compartilhou aqui conosco hoje. Gostaria de agradecê-lo. Muito obrigado por ter participado, Rafael. E eu que agradeço, Leonardo, o convite aí e estamos sempre à disposição. Joia. Valeu, abraço. Um abraço. E essa foi mais uma grande entrevista aqui do nosso canal. Espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilhe, curta e aproveite para assistir as outras entrevistas aqui do canal, que está muito legal. Forte abraço e até a próxima semana.